vítimas que infelizmente morreram no grave acidente registrado na BR-365. Aqui estão as fotos, os nomes e também a idade de cada uma dessas pessoas. Essa tragédia histórica começou ainda na Bahia. O ônibus que saiu de Uberlândia estragou e foi necessário a locação de um outro veículo, esse que aquaplanou, esse que se envolveu no acidente. Me dá imagens, coloca na tela por gentileza. Esse é o ônibus que saiu de Uberlândia e seguiu para Salvador. Esse ônibus amarelo aí, que você viu, apresentou problemas, pelo que tudo indica, no eixo traseiro. Essa é a imagem registrada quando ele deu o primeiro problema. Foi aí que o trem começou a desandar. Tá aí o registro. Pois bem, em nota, a Polícia Civil informou que o condutor do ônibus não possuía o curso especializado para transporte coletivo de passageiros. Documento esse que é exigido para os motoristas de ônibus de veículos com mais de 6 lugares. Olha aí o trem errado também. Pois bem, não para por aí. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que o veículo envolvido pertence a uma empresa que tem autorização para fazer transporte interestadual por fretamento. No entanto, essa viagem específica não estava com a licença necessária regularizada. Não tinha a devida autorização legal. Nós fomos então até a empresa, nós fomos no local em que ela está registrada e nós flagramos esta imagem exclusiva. O momento em que chega um caminhão trazendo algumas bagagens, são pertences das vítimas, aquelas que estão internadas, aquelas que sobreviveram e até aquelas que faleceram. Nós chegamos a encontrar os representantes desta empresa, só que eles disseram que não irão se posicionar. Repito, nós encontramos, nós questionamos, mas eles disseram que não vão falar. Nós também entramos em contato com a empresa responsável pelo ônibus e não tivemos nenhum retorno. A gente tentou falar com esse pessoal que estava fazendo esse serviço, tudo chegou neste caminhão aí. É só a TV Paranaíba Record que acompanhou esse exato momento. Ficamos à distância porque ninguém queria falar nada, ninguém queria explicar, mas a gente percebeu, a gente entendeu claramente o que estava acontecendo. Aos poucos, uma por uma das bagagens eram tiradas do caminhão e levadas para esse local. Até agora, não tivemos uma resposta, porém, nós estamos com espaço aberto. Eu sei muito bem que os responsáveis pela empresa de ônibus, os responsáveis por esta viagem, estão atentamente assistindo ao balanço geral. E eu quero aqui dizer para vocês, o espaço está aberto. Nós queremos ouvir vocês. O que teria acontecido de errado? O que teria sido registrado nessa manhã triste de terça-feira? O que vocês podem dizer? Quais são as alegações? Tem algum advogado aí que defende a empresa? O espaço está aberto, porque a TV Paranaíba, ela mostra todos os lados, a gente acompanha tudo. Assim como nós iremos daqui a pouco ouvir familiares, assim como nós iremos mostrar áudios de vítimas do acidente, nós também queremos ouvir a empresa responsável, claro, por que não? Existem respostas que precisam ser apresentadas. Muitos questionamentos estão sendo feitos e a gente ainda não tem boa parte das respostas que nós gostaríamos de ter. Então a gente vai seguir fazendo perguntas, questionando e tentando entender como um grave acidente como esse tirou a vida de 6 pessoas e deixou outras tantas feridas. A informação que eu tenho de momento
é de que 24 pessoas estariam internadas. A gente segue na porta do Hospital Regional Antônio Dias, lá de Patos de Minas, acompanhando com o Rafael Ribeiro a movimentação. 11h45, 11h45. Olha só, acaba de me chegar uma informação de que o Rafael Ribeiro está agora em contato com um familiar. Daqui a pouco eu vou ao vivo lá para Patos de Minas, porque como nós temos 24 pessoas internadas, obviamente que muitas famílias se deslocaram aqui de Uberlândia e também de outras cidades da região e foram para lá para acompanhar de perto, para ficar junto do seu ente querido e, claro, prestar todo o apoio necessário nesse momento. Então a gente vai daqui a pouco falar com o familiar que vai dizer como é que está a situação por lá. Daqui a pouco a gente traz essa informação, tá ok? Seguinte, eu vou agora ao vivo, lá com o Tassis Duarte, que está acompanhando a movimentação no cemitério Parque dos Buritis. Acontece neste exato momento o velório de uma das vítimas. Tarsis ao vivo do local, trazendo informação nesta manhã triste e dolorosa de quarta-feira. Tarsis, como é que está a situação por aí? Olha, Tiago, bom dia novamente para você, quase boa tarde para todo mundo. Estou aqui no Parque dos Buritis, zona leste de Uberlândia, acompanhando a movimentação do velório de Jean Carlos da Vitória, que é uma das 6 vítimas desse grave acidente. Ele está sendo velado desde as 11 horas da manhã, começou agora há pouco o velório dele, e ele vai ser sepultado às 17 horas, às 5 da tarde, aqui mesmo no Parque dos Buritis. Jean Carlos da Vitória tinha 51 anos, era consultor de vendas, era natural de Cariacica, no Espírito Santo, era capixaba, mas morava aqui em Uberlândia já há muito tempo, onde fez muitos amigos, era uma pessoa bastante querida. Inclusive, essas pessoas, os amigos e os familiares, destacam que Jean Carlos era conhecido pela alegria, pela dedicação ao trabalho e pela forma motivadora com que ele lidava com os amigos e conhecidos. Muitas pessoas já chegam por aqui para acompanhar o velório. A todo momento, novos carros e novas pessoas sobem aquela rampa ali, onde lá em cima está sendo velada uma das vítimas desse grave acidente registrado na BR-365. Obrigado, segue por aí de plantão, se aparecer algum familiar, se alguém quiser falar com a gente, claro que o espaço vai estar aberto. Eu vou agora ao vivo voltar a Patos de Minas, porque o Rafael Ribeiro está de plantão ali, acompanhando toda a movimentação na porta do hospital e tem já um familiar querendo falar com a gente. Alô, Rafael, mais uma vez, bom dia para você, como é que tá por aí, meu amigo? Olha, a gente notou, Tiagão, que na porta da Santa Casa de Misericórdia há uma movimentação muito grande. Quem vai confirmar aqui é a Angélica, que é parente de um paciente. E desde amanhã a gente vê um fluxo muito grande de pessoas aqui no hospital que a gente não é acostumado a ver, né? E aí são parentes de pessoas internadas, são pessoas que vêm para visitar. O que você tem visto aqui no local antes da gente falar a respeito desse parente seu que está internado? Bom dia para você. Bom dia. Então, a movimentação aqui é muita doação do pessoal de Patos de Minas. Quero agradecer primeiramente a Deus e depois a todas as pessoas que estão ajudando de alguma forma. Eu mesmo sou parente, dormi na casa de uma paciente aqui que ofereceu pouso. Quero agradecer ela também, a Lúcia, enfim, a todos. E a movimentação é porque a gente está vindo buscar os entes queridos da gente, que sobreviveu, graças a Deus. Teve 2 percas da mesma família aqui, foi pro acidente do ônibus que capotou na BR de Patos de Minas aqui. E a gente está tentando solucionar o problema da tia do meu filho aqui, que é da minha nora, que está internada aqui para ser transferida para Uberlândia, que ela precisa fazer uma cirurgia na clavícula e quebrou 3 costelas e não pode ser transferida de carro. Então a gente está tentando movimentar agora os patrões dela para conseguir resolver essa situação. E também tem famílias aqui que estão
perdeu 2 pessoas membro, estão esperando os que está internado para ir embora, para seguir também com o velório de estar em Uberlândia, que já foram corpos para lá. Angélica, você é da onde? Eu sou de Uberlândia. Você é de Uberlândia. Quem está aqui então é quem? É o meu filho, Michel Tomás. O seu filho é aquele que estava com a perna machucada? Não, aquele lá é o tio do meu filho. Parente também? Parente também. Qual que é o nome dele? Caio. O Caio, o que ele teve ali no pé? Ele foi o último a ser retirado do ônibus, que ele ficou preso pelas ferragens, mas graças a Deus teve um ossinho que quebrou, mas não foi nada grave. E ele foi o último a sair até depois dos corpos, que ele estava no lugar mais precário de tirar. Graças a Deus não quebrou Estava preso nada. ali no meio dos escombros. No meio dos escombros do ônibus. Então, além do Caio, quem mais estava lá? A Núbia, que é a esposa dele, que está também aqui dentro, que está precisando ser transferida para o Uberlândia também, que ficou presa também. Foi uma das primeiras a ser tirada, mas está bem machucada. Agora, o hospital ele oferece todo o suporte. Eu vi que vem pessoas o tempo todo conversar com vocês ali, falar sobre a questão do paciente. Estão sendo bem acolhidos aqui na Santa Casa. Sim, né? Graças a Deus, nós estamos sendo bem acolhidos aqui no Santa Casa. Aqui. As pessoas, tanto os daqui do hospital, os médicos, os enfermeiros, os guardas, eu não tenho queixas, porque está tratando nós muito bem, com muita dedicação, com muita, sabe, prestando mesmo o suporte necessário. Eu não tenho o que reclamar deles aqui e também das pessoas de Patos de Minas, que acolheram a gente aqui de braços abertos aqui, dando pouso e tudo mais, roupas, doações, e eu só tenho a agradecer. Nós estamos sendo muito bem tratados aqui, todos. Eu não tenho queixa de nenhum funcionário aqui do hospital, nem nada. A moça que você falou, é a Dani, que você falou o nome dela? É a Núbia. A Núbia. A Núbia, ela precisa fazer uma cirurgia na clavícula. Isso, e parece que aqui não tem esse tipo de cirurgia. Então a gente está tentando ver se transfere ela para Uberlândia, que ela tem um convênio lá, e a patroa está tentando mexer para ver se a gente transfere. O Rafa, particular. Particular, ou senão, que lugar que tiver assistência, né? Conseguir fazer direitinho as coisas lá. Um hospital certo que tiver fazer cirurgia, porque ela precisa fazer cirurgia na clavícula. Conversando com as outras pessoas que são parentes de vítimas aqui, o que elas relatam do que aconteceu nessa viagem? O Caio já te contou, né? Porque o Caio estava na viagem, mas parece que o ônibus estragou 2 vezes. O que eles contam? O relato é que o ônibus, meu filho era para ter chegado no domingo à noite, né? No começo da noite de domingo, que ele saiu de lá sábado, e o ônibus já não pôde sair porque estava com probleminha. Mas eles arrumaram o próprio ônibus e continuou a viagem. Aí, pelo que meu filho me falou, mais ou menos, que até então a gente não teve muitos detalhes exatamente, é que trocaram o ônibus, parece, que estava no ônibus de 2 andares. O acidente foi no ônibus que não tinha 2 andares. Então, estava num veículo semileito, confortável. Isso. Havia uma situação ali, por exemplo, ele contou se havia uma disputa por lugares lá dentro ou estava organizado? Não, ele não falou nada de briga nem nada. Realmente porque o ônibus quebrou mesmo. Tanto que os guias lá que estavam fazendo a viagem foram muito prestativos, tudo direitinho. Eles estão dando assistência, conversando com todo mundo, ajudando o que pode, os guias. E o problema que foi o ônibus mesmo que quebrou. E por hoje ter quebrado, aconteceu esses pequenos problemas e que chegaram ao ponto de trocar de ônibus. Foi cansativa essa viagem para o Caio, para a Núbia? Muito cansativo. Porque saiu de sábado, né? Sábado, domingo, Isso. segunda. Diz que eles ficaram presos num posto de gasolina lá, sem pousadas, sem dormitório, porque não conseguiram arrumar o hotel para eles ficar, porque era muita gente. Então não conseguiu ficar muita gente no coisa, e eles ficaram no posto de gasolina. Esse tempo que eles ficaram no posto foi porque o ônibus estava estragado, estava arrumando. Estava arrumando. A empresa não deu alimentação, deu pouso para eles? Essa parte aí, eu só sei que eles arrumaram uma pousada para eles para amanhecer de domingo para segunda. Deu suporte? Deu suporte. Eu não fiquei sabendo foi porque que eles ficaram no posto na segunda-feira o dia inteiro, né? Então estava todo mundo cansado nessa viagem? Todo mundo cansado, estressado, bem cansativo, né? E tanto que na hora que aconteceu, o que o meu menino falou para mim, o Michel, foi que o ônibus, o caminhão da frente parece que deu uma freada, e nessa hora que o ônibus deu uma freada foi que perdeu o controle. Agora, para quem está acompanhando o Balanço Geral, imagina só, Tiagão, sábado era o início dessa viagem. O ônibus estraga por 2 vezes. Por mais que a Angélica está falando que deu suporte, eles ficaram cansados. Um dia inteiro aí, né, esperando em um posto de combustíveis, né? Receberam ali o apoio, o almoço, tal.
mas era uma viagem cansativa. E nessa viagem cansativa, os dois motoristas se revezavam ali. Enquanto um dormia, o outro dirigia, era isso, né? Eu acredito que sim. Eu não fiquei sabendo desses pequenos detalhes, não. Porque a gente no desespero, a gente nem pergunta, né? O Caio contou pra você, a Núbia contou pra você, se ele estava em alta velocidade ou estava de boa? Não, disse que estava no normal, de até a 90, 100, não sei, que pelo que eu entendi, foi o que ele falou. Mas aí, como está em velocidade, a pista molhada, o carro, nenhum veículo para, né? É porque tudo levanta um monte de perguntas, né, Angélica, sobre o que teria acontecido. São várias perguntas. Será que estava correndo ou não? Será que o veículo estava com o pneu careca ou não? É o que levanta muitas perguntas para você. Então, é isso que eu também quero saber, porque, como diz, né, meu filho, ele saiu de lá para viajar semana passada, que foi no domingo, né, passar uma semana em Salvador, o Réveillon e voltar, né, e a gente não teve o retorno. Aí foi aonde ele começou a avisar: mãe, o ônibus quebrou. Era para ter saído de lá sábado, meio-dia, acabaram saindo de tarde, aí depois já ficaram presos no lugar, arrumaram uma pousada para eles passar a noite, mas esses detalhes meu filho não questionou comigo, de pneu furado, freio estragado. A única coisa que eu sei que estava estragado é o ônibus mesmo, parte motor não fazia o ônibus andar, que ele estragou mesmo. Isso aí foi o que meu filho falou. Antes fosse esperar mais um pouco para esse ônibus ser consertado, né? Para mim, eu acho que as pessoas têm que ter uma consideração maior, as pessoas fazem excursão em relação a isso, porque a gente paga, a gente luta para pagar uma viagem dessa, um sonho, como meu filho nunca tinha ido na praia a primeira vez, e aí eles têm que, eu acredito que a pessoa tem que fazer um check-up geral nesses ônibus, e se vai trocar, troca por um ônibus melhor, que mesmo que desembolse mais, porque o que perdeu, como a família ali perdeu 2 pessoas, uma mãe deixou um filho aí de 7 anos, isso aí para mim não tem explicação. Angélica, eu vejo que até você que não é da família começa a se emocionar. A Angélica começou a chorar aqui durante a entrevista, ela não sendo da família, mas poderia ter sido Caio, poderia ter sido a Núbia, poderia ter sido outras pessoas da família dela, inclusive para voltar para Uberlândia agora, vai voltar hoje, qual que é a previsão, vai ficar mais aqui? Você já almoçou, como você tá? Não, nós não almoçou, nós vamos voltar, nós só estamos esperando resolver o negócio da Núbia, que nós não podemos deixar uma pessoa internada aqui, integrante da nossa família também, né, sem apoio, mas assim que nós conseguir, é isso aí, eu falo para as pessoas tomar mais cuidado, né, os ônibus, a locação, porque aqui foram 6 pessoas que morreram, né? Podia ter evitado essas mortes se as pessoas tivessem mais consideração à vida, né? Porque todo mundo precisa ter a segunda chance. E quando as pessoas brincam com a vida dos outros, eles deixam de ter a segunda chance e deixam de desistir. Tiagão, vamos voltar com você. Lembrando que a Angélica não está acusando ninguém, ela só quer uma resposta. Por que isso aconteceu dessa maneira? A família toda quer uma explicação agora. E é claro que as investigações elas estão acontecendo e a gente está em cima de todos os fatos. Tiago, eu volto com você. Tá certo, obrigado. Qualquer momento a gente volta lá para a porta da Santa Casa de Misericórdia com o Rafael trazendo as informações e a gente está em busca de respostas, hein? Será que a empresa não vai falar nada? Esse silêncio tortura as famílias. Esse silêncio demonstra que parece que eles não estão muito bem, como é que eu posso te dizer, preparados para uma situação como essa. Claro que não, ninguém está. Agora, precisamos de respostas. Esse ônibus que foi colocado para concluir a viagem, ele de fato era adequado? A NTT disse que não tinha autorização para fazer esse trabalho. Um dos motoristas não tinha sequer a qualificação necessária para estar fazendo aquele serviço. Então, assim, com base nessas falhas, nesses erros que já são apontados pelas autoridades, qual o posicionamento da empresa? As famílias que estão lá, na porta da Santa Casa, em Patos de Minas, estão tendo algum suporte? O que a empresa está fazendo para poder dar o auxílio necessário? Porque quando você vende um pacote de viagens, quando você coloca pessoas dentro de um ônibus para realizar um passeio, você tem uma responsabilidade muito grande. Até o presente momento, a lista de passageiros não foi apresentada. A gente pediu pelo menos isso. Poxa vida, não quer falar? Tudo bem, direito de vocês. Quer acionar o jurídico? Acione. O espaço vai estar aberto para a defesa apresentar os seus pontos. Agora,
quais são os nomes das pessoas que estavam no veículo. Qual o número exato de passageiros? A gente não tem essa informação por parte da empresa. A Polícia Civil já falou em um número de pessoas. O Corpo de Bombeiros também apresentou um outro número, né? Uma entidade diz que é 53, outra 52. A gente ainda está apurando tudo isso. Agora, a empresa que vendeu os pacotes, que realizou o serviço, precisa aparecer. Precisa falar alguma coisa. Não só nós da imprensa, não só o cidadão, mas os familiares, que nesse momento estão em busca de respostas. Esse aqui foi o flagrante, hein? Esse aqui foi o flagrante do momento em que nós fomos até a empresa em busca de respostas. Ninguém falou nada, mas a gente viu isso aqui. Coloca na tela, por gentileza, para o pessoal que está chegando agora. Esse é o momento exato em que esse caminhão vermelho, um pequeno baú, chega, estaciona ao lado, e aí o pessoal, aos poucos, vão fazendo o recolhimento das malas, das bolsas, dos pertences daquelas pessoas que estavam dentro do ônibus. Ali tem pertence de gente que está internada, de gente que infelizmente morreu, e de todos nós que estamos em busca de respostas, iremos continuar nesse caso. Eu vou ao vivo agora falar com a Débora Pérez. A Débora está com familiares da Lidiane Rocha, que estão nesse momento se despedindo do seu ente querido. Débora, quais as informações por aí? Pois é, Tiago, a gente participa agora desse momento de despedidas, momento que está acontecendo aqui no bairro Jardim Europa. Está faltando muito pouco para começar, inclusive, o cortejo, que está marcado para as 2h da tarde. E é um momento super restrito para familiares, amigos que estão agora tendo esse momento de despedidas. Eu estou acompanhada da Dara, que é filha da Lidiane, e também da Luciana, que também é parente e está aqui vivendo todo esse momento de terror. Muito importante a gente ressaltar quem era a Lidiane, né? Uma mulher de 44 anos que estava realizando um sonho. Isso. Minha tia realizou o sonho da vida dela, né? A minha prima havia me falado agorinha que a minha tia morreu vivendo o sonho dela. Porque ela foi para Salvador. Ela realizou o sonho de ir para Salvador, passar a virada de ano. E ela viveu feliz lá os dias que foi programado para viver. Né? Enquanto ela comemorou a vida dela, hoje nós estamos aqui para despedir, né, dela. A Lidiana é como a minha prima fala, é uma adolescente num corpo de mulher de 44 anos. Guerreira. Ela trabalhava muito, gente, muito mesmo. Trabalhava para viver. Ela gostava de viajar. Ela gostava de sair. E você não via tristeza na minha tia. Só alegria. Ela poderia estar esmagada. Que ela não demonstrava pra gente que ela estava ruim. Só quem conhecia o íntimo dela sabia que ela não estava legal. Mas ela não deixava transparecer para ninguém que ela estava triste com nada. Porque a minha família tem passado por uns tempos difíceis, né? Antes da morte da minha tia, mas mesmo assim ela estava ali para dar o suporte para nós todos, para minha mãe, sabe? Há pouco tempo a minha tia e minha mãe perdeu um irmão, morreu de doença, né? E ela mesmo assim firme para não deixar a minha mãe cair. Ela era uma pessoa maravilhosa, minha parceira, minha companheira. Hoje, por negligência, por descuido, sei lá o que nós podemos falar disso, eu tô perdendo a minha companheira. Sabe? Uma pessoa que falava eu te amo pra mim todo dia. Agora eu não tenho essa pessoa mais. E eu imagino esse carinho e eu consigo ver um pouco dela em todas as pessoas que vieram aqui falar com a nossa equipe, fizeram o mesmo olhar, o mesmo sorriso, contaram que ela realmente estava vivendo um momento muito feliz, estava realizando o sonho dela. Ela já tinha ido à praia outras vezes, mas essa era a virada de ano em Salvador, né? Isso, era a virada de ano em Salvador. E tem vídeos que ela estava postando ao longo da viagem
Vocês não estão entendendo a alegria da minha tia. A felicidade dela, sabe? De estar ali, realizando aquele sonho. E mesmo longe, ela se manteve perto, mandava mensagem, estava conversando com vocês. Sim, ela mandava, ela atualizava a gente de tudo. Portanto que a gente só desconfiou, né, do acidente, porque ela passou algumas informações pra gente e a gente começou a ligar os pontos um no outro, porque até então a gente ficou sabendo como todo mundo, pela televisão. Né? A gente não teve ligação informando, não teve ninguém para tranquilizar a família, nem para, tipo assim, gente, tá tudo bem. Não precisava falar que tinha vindo a óbito, mas tenda a tranquilizar a família. Não teve isso. Não teve. Então a gente começou a ligar uma coisa com a outra e a gente foi obtendo informações na reportagem, voltando no grupo, escutando os áudios da minha mãe e foi na onde que a gente desconfiou que realmente era o ônibus dela, porque a gente não teve informação nenhuma. Importante a gente falar sobre esses dias de terror, porque foram dias, né? Ela já estava tentando retornar para cá, já tinha várias horas. Sim, era para ela ter chegado no sábado. No sábado que era para ela ter chegado. E aí o primeiro ônibus estragou, as informações que a gente tem que o segundo pegou fogo, né, no motor. E aí, quando foi o terceiro, eles trocaram de ônibus. Minha mãe me mandou um áudio pra gente, tentando tranquilizar a gente, né, no grupo. Falando, gente, graças a Deus a gente tá saindo daqui agora. Né, a gente trocou de ônibus. Inclusive, no áudio que ela manda, ela fala que estava vindo gente em pé, de Salvador para cá. Então, tipo, para mim isso não foi um acidente. E as informações que chegou até a gente foi que o rapaz, né, os donos da excursão sabia tanto do risco que nem no ônibus eles não estavam em carro separado. Várias outras pessoas trouxeram esses mesmos relatos que vocês estão trazendo para a gente agora. Inclusive, a gente tem esse áudio para mostrar. Eu vou até pedir para a produção colocar no ar para que a gente consiga ouvir esse áudio que foi encaminhado pela própria Lidiane e a família, explicando um pouco mais como é que estava a movimentação ali nesse ônibus. Menina, nós estamos saindo aqui agora, graças a Deus. Provavelmente a gente deve chegar amanhã à noite. Ou de madrugada, né? Amanhã de madrugada, aí em Uberlândia. Eles arrumaram um outro ônibus para buscar a gente, porque o que estava lá não ia ficar pronto. Tem gente indo em pé, né? Porque o ônibus que eles arrumou é um ônibus pequeno, não tinha lugar para todo mundo. Tem gente que está no meio do corredor aqui, acho que é uns 4 pessoas que vai em pé. Mas já estamos a caminho, graças a Deus. Nossa, vejo a hora de chegar em casa. Meu pai amado. Então, mas teve a polícia, e aquela polícia rodoviária também, e teve a fiscalização. Parece que tá tudo arrumadinho, entendeu? Assim, documentação, as coisas, né? Tá tudo, como é que chama aquele negócio? Manutenção que faz, né? No ônibus, antes de vir, parece que tava tudo ok. Como se diz, o que eles alegou? Que quebrou a primeira vez, que deu problema quando a gente foi ainda. Quando chegou lá, estacionou o ônibus, né? Aí pediu o rapaz para ir olhar. O rapaz não podia olhar, não achou ninguém que ia. Aí, pela internet, o rapaz de Uberlândia, mecânico de Uberlândia, falou o que ele tinha que fazer. Ele fez. Porém, o ônibus andou até um certo local, quebrou pela segunda vez. Aí pediu um mecânico. O mecânico foi lá, a menina conversando comigo, falou que desembolsou R$5.000. Eu achei que fosse eu, Lidiana, não sou mecânico não, mas eu acho que foi uma arrumada muito rápida. Porque se o eixo quebrou, foi uma coisa que não gastou nenhuma hora para arrumar, mas disse que arrumou, né? Aí agora quebrou pela terceira vez. Como se diz, o cara realmente não tinha arrumado, fez uma gambiarra qualquer lá, entendeu? Tipo, ia andar até um certo local e depois o ônibus realmente ia quebrar de novo, que foi o que aconteceu. Eu tô vendo isso como um livramento, né? Quebrou o eixo, mas podia mais pra frente ter um acidente, capotar o ônibus, todo mundo morreu, uma batida, qualquer coisa assim. Eu tô, claro, já tô chegando na minha casa, tô doida por causa da minha cama, por causa do meu chuveiro. Nossa, eu tô louca. Mas eu tô em paz em relação a isso, porque eu tô colocando na minha cabeça que tá sendo livramento de muitas coisas pra frente.
Não, a previsão era para nós chegar de madrugada. Ficar hoje o dia inteirinho na estrada e chegar de madrugada aí. Entendeu? De amanhã para depois da manhã. Só que o motorista aqui tá chutado. Aí o homem parou agora aqui para tomar café e ele falou: 10 minutos, pronto, acabou. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não vai comer mais. Entendeu? Pra gente já ir embora já. Agora mesmo a gente tá aí, em nome de Jesus. Agora mesmo eu tô aí. Amanhã eu chego aí. Aí depois é igual eu falei, depois do meu aniversário, a gente vê isso aí. Esse áudio é extremamente importante, até mesmo na linha de investigação, para compreender como é que foi toda a dinâmica, né, do que aconteceu. Segundo as informações que ela passou, esse ônibus que acabou se acidentando já era o terceiro que ela estava tentando para retornar para casa. Sim, o áudio que ela mandou pra gente, inclusive parece que as informações que foi passada pra gente, o ônibus estragou na ida também. E eles conseguiram ainda chegar, né? E esse já era o terceiro. E muito importante também a gente falar sobre o quanto ela conhecia esse serviço. Ela já tinha viajado outras vezes com essa empresa, inclusive você também. Sim, ela já tinha viajado outras vezes. Eu fiz uma viagem que ela me proporcionou com eles. O cuidado que eles tiveram comigo na viagem me faz desconhecer as pessoas que eu encontrei ontem, lá no IML de Patos de Minas. Porque eu encontrei os donos da excursão lá. E na minha viagem, eles foram muito solícitos, né? Eles foram muito cuidadosos com todo mundo. Mas ontem, quando eu cheguei lá, nenhum oi por educação, por dó, por pena, por qualquer coisa. Nenhum oi eles deram. Ele sabia muito bem que vocês eram parentes, já te conhecia, já tinha viajado. Para você que está acompanhando a gente aqui na tela do Balanço Geral, essa família, assim que ligou a televisão ontem, percebeu aquela movimentação, eles correram para a cidade de Patos de Minas para tentar ter mais informações, porque ninguém falava com vocês. No IML, vocês encontraram os donos dessa empresa? Sim, no IML, eu cheguei lá primeiro, eu encontrei os donos de lá, o casal, o dono da empresa. O dono da empresa, ele permaneceu enquanto eu estava lá por 5 minutos, eu acho. E saiu sem eu perceber. Eu nem percebi. A esposa dele permaneceu por mais tempo. Deu tempo das minhas primas chegar e ver ela. Mas ela também não falou nada com as minhas primas. O meu patrão, que me levou, foi o único que conseguiu conversar com a mulher um pouco. E ela falou que ia acionar um seguro para poder ajudar as famílias. Porque nós foi para Patos de Minas sem poder, porque nós tem amigos queridos que se compadeceu da nossa dor e foi com nós lá. E ela conversou só com eles. Nós está até agora esperando o retorno. A minha prima ligou o telefone do dono da empresa, chamou e ele não atendeu por 3 vezes. Eu cheguei lá, eu dei de cara com ele e ele não me deu um A de palavra. A esposa dele, da mesma forma. Nós não quer dinheiro deles. Nós não quer dinheiro deles. Nós quer justiça. Porque o mínimo que eles tinham que ter, a decência que eles tinham que ter, era de ajudar as famílias. Porque ninguém estava esperando ter que ir para Patos de Minas e trazer um corpo de lá. A minha tia só veio porque o meu patrão pagou para nós conseguir trazer minha tia ontem, junto com um outro familiar de outro rapaz que faleceu também. Para nós estar fazendo esse velório aqui hoje, nós teve que fazer rateio, sabe? Eles são uma empresa. Já que os donos não querem falar, eles têm um advogado. Por que esse cara não entra em contato com a família? Será que todos os familiares vão ter que acionar o Ministério Público para poder ter um auxílio? Nós mesmos, olha a nossa situação. Tá esse tanto de gente aqui. Nós não tem como levar esse pessoal no cortejo da minha tia, sabe? E eles poderiam ter entrado pelo menos com essa parte de auxiliar. Foi um desrespeito muito grande. Nós queremos justiça. Porque sim, teve uma negligência, gente. Teve a negligência. O acidente acontece. Mas se tivesse tido cuidado, às vezes isso não teria acontecido.
É isso que eu iria falar. Eu acho que todas essas informações, elas vão se misturando no coração de vocês. São as informações de outros parentes, a forma como vocês foram tratados, as outras viagens que deram certo. Então vai tudo movimentando dentro da gente e vem uma revolta por resposta mesmo. Vocês querem ser vistos. Sim, nós queremos ser vistos. Nós queremos ouvi-los. Nós queremos um apoio deles. Que eles não é responsável pelo acidente, ok. Mas a minha tia e todo mundo que foi para essa viagem pagou uma viagem de ida e volta. E nós ter que ratear para fazer o enterro da minha tia. Essas empresas têm um seguro. Gente, eles poderiam estar ajudando todos os familiares. Eu acredito que tem pessoas lá ainda que não conseguiram trazer as suas famílias. Então, como que vai ficar essa situação? Sabe? Nós não queremos nada que é deles. Eles não tiveram a decência de ligar para falar da bagagem dela. Que foi outro assunto que abordaram lá no IML, que ia estar lá na casa de excursão e que a partir das 2 horas poderiam ir lá buscar. Mas que ia entrar em contato. E nada, até agora. Nem isso, né? Tiago, vou te colocar nessa conversa aqui também. Você tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Essa família recebeu a gente super bem. Eles estão lidando com essa dor. As últimas 24 horas foram um terror na vida deles. Ficaram sabendo de toda a notícia através da televisão. Então, realmente está muito complicado para eles. Mas as informações que elas estão trazendo são muito importantes para o processo de investigação, né, Tiago? Não, sem dúvida. Eu acho que, ouvindo o áudio que a Paula Medeiros enviou, ficou claro o medo, a preocupação que ela estava tendo em relação aos problemas existentes na viagem. Ela até relata, nossa, foram tantos livramentos que agora eu já estou um pouco mais calma. O que eu quero? É poder chegar na minha casa, é poder encontrar com os meus familiares. Infelizmente, isso não aconteceu. A Lidiane, é muito triste isso que aconteceu com ela, o relato que ela passou, mandou para os familiares, é muito triste. É só desejar aí as condolências, né? Nossos sentimentos e dizer que, obviamente, elas estão ali no velório, não tiveram oportunidade de ver, mas o balanço geral já mostrou com exclusividade que essas bagagens já chegaram na empresa. Então, certamente, logo elas poderão ter acesso a todos esses materiais. Mas é muito triste e a gente deseja nossas condolências aos familiares e dizer que a gente está seguindo, acompanhando também toda a movimentação que segue intensa, viu? Segue intensa lá em Patos de Minas, na porta do hospital, viu, Débora? Perfeito, Tiago. E mais uma vez vocês estão sendo informadas pela televisão de mais um estágio de todo esse processo. Eu entendo muito, completamente, assim, o sentimento que elas estão tendo agora. Realmente é muito complicado, é muito difícil. Eu vou me despedir de vocês porque eu sei que esse momento final agora é muito complicado. Esse sepultamento está marcado para as 2 horas, mas eu queria muito te dar esse abraço, te agradecer por receber a gente. Muito obrigada mesmo. É muito importante para a gente trabalha cobrando, pedindo por justiça. Então, muito obrigada por ter falado com a gente. É muito difícil para vocês e a gente aqui também consegue sentir, por menos que seja essa dor, pelo menos um pouquinho do que vocês estão passando, tá? Conte com a gente, conte também com a nossa luta que vai continuar daqui para frente, né, Tiago? Exatamente, a gente vai seguir acompanhando, dando também o suporte necessário com base nas informações que vão nos chegando. E eu quero dizer mais uma vez que a qualquer momento a gente pode voltar com a Débora e que o espaço está aberto para a empresa, para que eles possam também comentar se existe, de fato, algum tipo de seguro, porque normalmente essas empresas elas têm acesso, né, às seguradoras que oferecem esse serviço para dar suporte justamente nesse tipo de situação. Então, se existe de fato esse seguro, que eles informem para que a gente possa, enfim, dar essa resposta aos familiares. Já que os parentes que tentaram contato não estão conseguindo. Está aqui mais uma pessoa dizendo isso. Que tentou, que buscou, que esteve ali cara a cara, mas não conseguiu ter nenhum tipo de resposta. Então a gente segue acompanhando e o espaço está aberto
para a empresa, tá? E eu vou voltar ao vivo lá para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, porque o Rafael Ribeiro está em contato direto, conversando com vários familiares que a todo momento vão chegando em busca de informação. Alô, Rafa! Isso mesmo, Tiagão. Vários familiares chegaram aqui para conversar com a nossa reportagem, alguns para agradecer, até porque depois das reportagens feitas ontem, muitas pessoas vieram na Santa Casa trazerem doação. A informação que tinha chegado é que muitas das vítimas que chegaram aqui estavam sujas, de óleo, de areia, crianças que não tinham que vestir porque a bagagem foi toda danificada, né? E aí, muitas pessoas ouvindo aqui toda a situação, né, Ana Flávia, se compadeceram e trouxeram doações de roupas, alimento, inclusive, né, se alguém estiver assistindo o Balanço Geral, tem muito familiar aqui que até agora não almoçou. Assim como a Ana Flávia, assim como muitas pessoas que estão aqui, tá? O hospital dá todo o suporte que pode, mas são muitas pessoas. Então, quem puder, né, pode estar ajudando também. Agora, a Santa Casa veio aqui agora, o assessor, conversar comigo, e disse o seguinte: não precisa mais trazer doação. O número que tem aqui já é suficiente, né? Doação de roupas, tá? O número que já tem aqui já é suficiente para todo mundo. Agora, conversando com a Ana Flávia, a gente vai entrar no outro assunto que é muito delicado, porque estavam no ônibus ali, né, uma tia, minha mãe, a sua mãe, a minha mãe, a minha madrinha, a minha prima Tamires, a Elô, uma das crianças de 10 anos, o Enzo, meu afilhado de 6 anos, que perdeu a mãe, a Shirley, né, a Rita Shirley, que veio a óbito também. Toda a sua família. É, tudo da família. A Lena, o Everson, né? E eu tinha mais gente, amigo da minha madrinha que foi com ela também na viagem, né? Que foi um acidente que correu, né? Lá na BR, lá 365, né? Que eu recebi a notícia, estava no serviço, saí do serviço, estou até agora, desde ontem aqui, em Patos de Minas, tentando dar apoio à minha família, né? Que tá aqui a minha mãe, que teve 3 costela quebrada, perfuração no pulmão, a minha madrinha quebrou os 2 braços, costela, teve problema na coluna. Então a família está aqui dando um apoio para eles, que o susto foi muito grande, mas infelizmente a gente perdemos 2 pessoas, né? Quem são essas pessoas? Uma delas é a que a gente falou, a Shirley, né? É, a Shirley, né? Ela chegou a ter atendimento aqui, né, no hospital, né? E veio a óbito aqui no hospital que Você ela falou deu... que ela chegou, fez um exame, estava conversando com todo mundo, deu um infarto. Ela estava conversando com todo mundo, normal, e veio a óbito que deu um infarto, né? Que nós chegamos para dar uma notícia e recebemos outra notícia, né? Agora, eu estava conversando com você está muito cansada, a ficha não caiu, tem outros parentes aqui também com você, tem um ali muito abalado, inclusive, né, que nem quis gravar a entrevista. Como que tá, minha amiga, a família nesse momento? Porque 2 pessoas faleceram. Família tá sem chão. Até agora a ficha da família não caiu, que estamos aqui no hospital, né? Os familiares de Uberlândia estão todos lá sem chão, né? Porque, tipo assim, vida, gente, é vida, né? A pessoa pegar uma locação de um ônibus sem saber se tá tudo ok, colocar uma pessoa. Não foi uma pessoa, foi várias pessoas, mais de 50 pessoas. Então, tipo assim, estamos aqui, a gente não teve apoio do povo da excursão. Estamos aqui correndo atrás de tudo e até agora, nada. Nem um almoço. Não, nem um almoço ele pagou, nem um suporte ele deu para ninguém. Estamos aqui, mas graças a Deus, firme e forte, a gente temos, né, uma condição assim, não lá assim, mas a gente não estamos, porque a gente também não estamos competindo, que a gente não tem ânimo para nada, porque a gente está sem chão mesmo, né? Então a gente sim queremos uma posição da pessoa que é o China, né? Sobre essa excursão, o seguro, se tem, se não tem, porque a família tá sem chão. 2 pessoas nós perdemos, então 2 óbitos. Tipo assim, começar o ano todo despedaçado, né? Olha, nós temos equipes, né, inclusive, Tiagão, espalhadas por toda a região de Uberlândia, né? A gente recebeu informação aqui agora há pouco, eu quero ler a respeito de um corpo que acabou de ser liberado, né? A Rafa mandou pra gente aqui, que é o seguinte: a Maria das Graças Nunes de Oliveira, de 49 anos, o corpo dela está previsto para chegar na cidade de São Simão, estado de Goiás, bem ao lado ali de Tuiutaba. São Simão bem pertinho, mais de 100 quilômetros um pouco, né? Ao meio-dia, o velório acontece às 13 horas
tá? O sepultamento será então às 5 horas da tarde no cemitério municipal de São Simão. E aí o corpo da Shirley e da... Qual que é o nome da outra que faleceu? A Paula e a Shirley vão ser velados hoje, 8 horas da noite em Uberlândia, né? Em Uberlândia, lá na pirâmide da Getúlio Vargas. Então é um último momento de ir lá, dar o adeus para esses queridos. É tentar entender, né? É só lá que a ficha vai cair mesmo, né? É a realidade, né? Aí lá é o momento que a gente vai despedir, né? De uma pessoa querida pela família toda, pessoa amada, tá deixando um filho de 6 anos. Que a gente está despedaçado. Até agora a gente não falou nada para o Enzo, né? Que é uma criança que ele já está cobrando a presença da mãe. Para ele, a mãe dele está desmaiada em outro hospital, mas infelizmente a mãe dele veio a óbito, né? Uma criança ainda. Ai, Tiago, não está sendo fácil essa cobertura de hoje, viu? A gente vê aqui, ó, a Ana Flávia, ela tá com a roupa de trabalho. Ela estava trabalhando ontem, ela saiu, largou tudo, veio até de Crocs para cá. Tá com a roupa de trabalho, com a mesma roupa. Os familiares, todos, da mesma maneira. Tá? E tem muito mais gente aqui que veio de Uberlândia de última hora, que pegou, sei lá, táxi, veio de ônibus, deu um jeito de chegar aqui na cidade, na Terra do Milho. Para chegar aqui e ficar esperando essa alta. A gente não sabe quando eles vão ser liberados e não tem uma previsão, né? Não, nós estamos aguardando agora só a ambulância chegar para nós ser transferido, porque aí nós pedimos o tratamento em Uberlândia, porque aqui a gente não tem um apoio, a gente não tem família aqui, a nossa família é de Uberlândia. Então eu acho a minha madrinha e a minha mãe que estão precisando do atendimento médico, a gente quer em Uberlândia, aí estamos esperando a posição lá de Uberlândia para mandar a ambulância para a gente ir e finalizar, né? Dar o último adeus à Paula, né? Mas a Shirley. Tiago, a Ana Flávia está te ouvindo. Se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, meu amigo. Não, nesse momento eu acho que é só desejar muita força, pedir para que ela continue dentro, obviamente, das possibilidades dela, dando o apoio necessário aos familiares, aos amigos e, claro, torcer para que tudo dê certo e parabenizar pela disposição que ela está tendo de estar ali ao lado, ajudando, auxiliando, se colocando à disposição nesse momento de dor, nesse momento tão difícil. Daqui a pouco eu volto com você, trazendo mais informações, vai conversando aí com outras pessoas, se você conseguir a atualização também do boletim médico, daquelas pessoas que estão internadas com uma gravidade maior, nós vamos voltar com ele, o Rafael, trazendo a informação pra gente aqui na tela do Balanço. Agora, é triste demais, porque a cada nova história, a cada relato que a gente vai descobrindo, vai conhecendo, a gente fica ainda mais triste. Porque você saber que tem uma criança nesse momento de 6 anos, que já começa a entender as coisas, está questionando, cadê minha mamãe? Onde é que ela está? Eu quero vê-la. E infelizmente a família, em algum momento, vai ter que dar essa triste notícia de que esse pequeno Enzo, de 6 anos, infelizmente, perdeu a mãe. É muito triste, é difícil de imaginar a situação dos familiares nesse momento de muita, mas de muita dor. 12h28, meio-dia e 28. Seguinte, vamos agora ao vivo com Lucas de Carvalho, que está em outro ponto de Uberlândia e também está acompanhando velório de mais uma vítima. Quarta-feira de muita tristeza e dor aqui em Uberlândia, né, meu amigo? Boa tarde para você. Bastante, viu, meu amigo? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. É triste a gente ter que acompanhar tantos velórios simultaneamente, assim, né? Sinal de que foram muitas vítimas e a gente sabe que até mesmo o telespectador sofre um pouco com isso e as famílias, então, nem se fala, né? Eu até vim aqui para o Olavo Chaves, estou do lado de fora, em respeito à família. A gente está acompanhando aqui o velório do Leonardo Rocha Francalance, que tinha 39 anos, ele que trabalhava como guarda-vidas, principalmente ali voltado para salvamento aquático. E a gente vê de cara já muito nitidamente o sofrimento dessa família. Você falou agora há pouco, Tiago, estava te ouvindo aqui, que daqui a pouco um filho, né, de 6 anos vai começar a entender, vai ter que ouvir que infelizmente perdeu a mãe. E claro, isso é muito triste, mas algo que vai contra o ciclo natural das coisas é uma mãe enterrar o filho, né, Tiago? E é isso que eu presenciei aqui hoje e a gente sai até um pouco balançado disso, né? A mãe
do Leonardo, está aqui, estava ali o tempo todo muito próxima do corpo. Eu consegui conversar com alguns familiares, alguns amigos que falaram que ela está até medicada para aguentar todo esse processo. A ficha até demora um pouco a cair, né? Quando a gente fala de um acidente, algo súbito assim, a gente sabe que as famílias até acabam se preparando um pouco mais para uma perda quando se trata de uma doença, uma internação, algo do tipo, e não é o caso. A gente sabe que um acidente é algo muito súbito, a família demora a cair a ficha. Inclusive eu também tive a oportunidade de conversar brevemente aqui com o irmão do Leonardo, que teve que ir até Patos de Minas, fazer o reconhecimento do corpo. Também está sendo uma estrutura, um alicerce ali para a família nesse momento. A gente vê muitas pessoas indo, abraçando, conversando com ele, e ele ali segurando com muita força, né, a dificuldade que é um momento como esse. Inclusive ele contou pra gente, eu cheguei a questionar com relação ao apoio que está sendo dado pela empresa, e ele me disse que recebeu sim o apoio necessário, que quando ele foi até a cena ali do local do acidente, a empresa ficou lá, deu todo o apoio necessário e saíram ali apenas quando começou uma espécie de tumulto. De acordo com ele, algumas pessoas começaram a tentar iniciar ali uma briga com esses profissionais da empresa que estavam ali no local. Foi esse momento que eles saíram, mas ele disse que deixaram com ele um contato, que estão conversando sem muita dificuldade e agradeceram inclusive o apoio da empresa neste momento. Inclusive eles confirmaram também que houve uma troca, né, de ônibus no meio da viagem, mas não souberam me dizer com relação às especificidades desse ônibus, se era um ônibus de 2 andares, se era um ônibus de 1 andar, se havia ali uma superlotação. A família não conseguiu trazer para a gente esses detalhes até o momento. Claro que a gente entende que esse primeiro choque inicial é mais realmente para sentir ali a perda, né? Essa dor vem muito forte e os detalhes, as minúcias, eles acabam deixando para depois, mas eles garantiram que vão correr atrás de entender um pouco melhor tudo que aconteceu, até, né, para saber que o irmão se foi, mas que não houve nenhuma injustiça em todo esse processo, né? Mas mesmo assim, como eu disse, Thiago, é muito triste, a gente fica aqui do lado de fora em respeito à família e a gente só torce, né, para que eles achem ali conforto em meio a toda essa situação, e que essa mãe que infelizmente está tendo que enterrar, né, ver o corpo do filho ali na frente dela, que ela fique bem também e possa suportar todo esse processo, né, Thiago? Sem dúvida alguma. Obrigado aí, Lucas. Qualquer momento ele volta ao vivo com mais informações aqui na tela do Balanço. A gente segue acompanhando tudo. Daqui a pouco eu vou voltar lá com informações de Patos de Minas, onde várias pessoas ainda seguem internadas. A expectativa é de que a qualquer momento novas pessoas possam vir a ser liberadas ali do hospital. Tem muitas famílias também chegando por lá e o Balanço mostra tudo aqui para vocês.